Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (50) Gemas brutas. Ora, se havia uma gema bruta entre os radiantes, eram os plasmadores, pois ainda que fossem empreendedores, eram instáveis, e Envia escreveu sobre eles. Caprichosos, frustrantes, pouco confiáveis, como se certo de que outros concordariam. Essa pode ter sido uma visão intolerante, como era frequentemente o caso com Envia, uma vez que essa ordem era considerada mais variada e inconsistente de temperamento, salvo por um amor geral pela aventura, pela novidade ou pela estranheza. De Palavras de Radiância, capítulo 7, página 1. Adolin estava sentado em uma cadeira de costas altas, taça de vinho na mão, escutando a turbulência da grande tormenta lá fora. Deveria se sentir seguro naquela casamata rochosa, mas havia algo nas tempestades que minava qualquer senso de segurança, independentemente do pensamento racional. Ficaria feliz com a chegada do pranto e do final das grandes tormentas por algumas semanas. Adolin levantou sua taça para Eliti, que passou pisando duro. Não tinha visto o homem lá no terraço da casa de vinhos, mas aquela câmara também servia de casamata de grande tormenta para várias lojas dos mercados externos. Está pronto para nosso duelo? Indagou Adolin. Já me fez esperar uma semana inteira, Eliti. O homem baixo e calvo bebeu um gole de vinho, sem olhar para Adolin. Meu primo planeja matar você por me desafiar, disse ele. Logo depois de me matar por ter concordado com o desafio. Ele finalmente se voltou para Adolin. Mas, quando eu esmagá-lo na areia e ganhar todos os fractais da sua família, serei o parente rico e ele será esquecido. Se estou pronto para o nosso duelo? Eu anseio por ele, Adolin Colin. Foi você que quis esperar, observou Adolin. Para ter mais tempo de saborear o que vou fazer com você. Eliti sorriu com lábios pálidos, depois seguiu em frente. Sujeitinho repulsivo. Bem, Adolin lidaria com ele em 2 dias, na data do duelo. Antes disso, contudo, havia o encontro do dia seguinte com a fractária parchendiana. Era algo que assomava sobre ele como uma tempestade. O que significaria se eles finalmente encontrassem a paz? Matutou esse pensamento, olhando para seu vinho e escutando meio distraído a conversa de Eliti com alguém. Adolin reconhecia aquela voz, não reconhecia? Aprumou-se na cadeira, então olhou sobre o ombro. Há quanto tempo Sadeias estava ali, e por que Adolin não o vira chegar? Sadeias voltou-se para ele com um sorriso calmo. Talvez ele só. Sadeias se aproximou, as mãos unidas às costas, vestido com uma elegante casaca curta marrom aberta na frente e um plastrão verde bordado. Os botões na frente da casaca eram gemas, esmeraldas, para combinar com o plastrão. Raios! Ele não queria lidar com Sadeias naquele dia. O grão-príncipe sentou-se ao lado de Adolin, os dois de costas para uma lareira que um parchamano começara a abastecer. A sala continha um baixo murmúrio de conversas nervosas. Ninguém ficava totalmente confortável, por mais bela que fosse a decoração, quando uma grande tormenta rugia do lado de fora. Jovem Adolin, disse Sadeias. O que acha da minha casaca? Adolin tomou um gole de vinho, sem confiar na sua capacidade de resposta. Eu deveria apenas me levantar e ir embora. Mas não fez isso. Uma pequena parte dele desejava que Sadeias o provocasse, acabasse com suas inibições, o levasse a fazer algo estúpido. Matar o homem bem ali, de imediato, provavelmente o condenaria à execução, ou pelo menos ao exílio. Talvez qualquer uma das punições valesse a pena. Você sempre foi tão atento em questões de estilo,
continuou Sadeias. Gostaria de saber sua opinião. Acho que a casaca é esplêndida, mas preocupa-me que o corte curto possa estar saindo de moda. Quais são as últimas tendências de Liafor? Sadeias puxou a frente da casaca, gesticulando para exibir um anel que combinava com os botões. A esmeralda do anel, como as gemas casaca, era bruta. Elas brilhavam suavemente com luz das tempestades. Esmeraldas brutas, pensou Adolin, então ergueu os olhos para fitar Sadeias, que sorriu. As gemas foram aquisições recentes, apontou Sadeias. Gosto delas. Adquiridas durante uma investida de platô com Rutar da qual ele não deveria ter participado. Correndo à frente dos outros grão-príncipes, como se estivesse nos velhos tempos, quando cada príncipe tentava ser o primeiro e conquistar seu butim. Odeio você, sussurrou Adolin. E deveria mesmo, replicou Sadeias, soltando a casaca. Ele indicou com a cabeça os guardas carregadores de pontes de Adolin, que assistiam ali de perto com franca hostilidade. Meus antigos escravos o tratam bem? Já vi essa gentalha patrulhando o mercado por aqui. Considero isso divertidíssimo, por motivos que duvido ser capaz de expressar adequadamente. Eles patrulham para criar uma Leticar melhor, respondeu Adolin. É isso que Dalinar quer? Estou surpreso de ouvir. Ele fala de justiça, naturalmente, mas não permite que ela seja feita. Não da maneira adequada. Sei aonde quer chegar, Sadeias, disse Adolin rispidamente. Está irritado porque não deixamos que colocasse auditores no nosso acampamento de guerra, como o grão-príncipe da informação. Bem, fique sabendo que meu pai decidiu permitir. Grão-príncipe da informação? Não ficou sabendo? Recentemente renunciei ao título. O quê? Sim, continuou Sadeias. Temo que eu não fosse uma boa escolha para a posição. Pelo meu temperamento chalachano, talvez. Desejo boa sorte a Dalinar para encontrar um substituto. Muito embora, pelo que ouvi dizer, os outros grão-príncipes tenham chegado a um acordo de que nenhum de nós é adequado para esse tipo de posição. Ele renuncia à autoridade do rei, pensou Adolin. Raios, aquilo era péssimo. Trincou os dentes e percebeu que estava estendendo a mão para invocar sua espada. Não. Ele recolheu a mão. Encontraria uma maneira de forçar aquele homem a enfrentá-lo na arena de duelo. Matar Sadeias agora, por mais que ele merecesse, minaria as próprias leis e códigos que o pai de Adolin estava se esforçando tanto para defender. Mas, raios! A tentação era grande. Sadeias voltou a sorrir. Você acha que sou um homem mau, Adolin? Esse termo é muito simplório, rebateu Adolin. Você não é só mau, é uma enguia bastarda e egoísta coberta de crem que está tentando estrangular este reino com sua mão asquerosa. Quanta eloquência! Tem noção de que eu criei este reino? Você só ajudou meu pai e meu tio. Homens que já se foram, replicou Sadeias. O espinho negro está tão morto quanto o velho Gavilar. Em vez disso, 2 idiotas regem o reino, e cada um deles é, de certo modo, uma sombra de um homem que eu adorava. Ele se inclinou para a frente, fitando os olhos de Adolin. Não estou estrangulando a Leticar, filho. Estou tentando com todas as minhas forças manter algumas partes do reino fortes o bastante para suportar o colapso que seu pai está causando. Não me chame de filho, sibilou Adolin. Tudo bem. Sadeias se levantou. Mas lhe digo uma coisa. Estou feliz que tenha sobrevivido aos eventos na torre naquele dia. Você dará um belo grão-príncipe, nos próximos meses. Tenho o pressentimento de que em mais ou menos 10 anos, depois de uma prolongada guerra civil entre nós, nossa aliança será bem forte. Até lá, você compreenderá por que eu fiz o que fiz. Duvido muito. Já terei enfiado minha espada nas suas tripas muito antes disso, Sadeias. Sadeias ergueu sua taça de vinho, depois foi embora, juntando-se a um grupo diferente de olhos claros. Adolin deixou escapar um longo suspiro de exaustão, então se recostou na cadeira.
Ali perto, seu atarracado guarda-carregador de pontes, aquele com as têmporas grisalhas, assentiu para ele em sinal de respeito. Adolin deixou-se ficar ali, esgotado, até muito depois da grande tormenta terminar e as pessoas começarem a partir. Preferi esperar até que a chuva parasse completamente, de qualquer modo. Não gostava da aparência do seu uniforme molhado. Por fim, ele se levantou, juntou-se aos seus 2 guardas e saiu da casa de vinhos para um céu cinzento e mercados externos vazios. Já havia superado quase completamente a conversa com Sadeias, e continuou lembrando a si mesmo de que, até aquele ponto, o dia estava indo muito bem. Shallan e sua carruagem já haviam partido, naturalmente. Ele podia ter mandado chamar um transporte para si mesmo, mas depois de ter ficado tanto tempo trancado, era ótimo caminhar ao ar livre, frio, úmido e fresco da tempestade. Com as mãos nos bolsos do uniforme, ele foi seguindo o caminho através dos mercados externos, contornando as poças. Jardineiros haviam começado a plantar casca pétrea ornamental ladeando as ruas, mas ainda não tinha apenas alguns centímetros de altura. Um bom meio-fio de casca pétrea podia levar anos para chegar ao tamanho adequado. Aqueles 2 insuportáveis carregadores de ponte seguiam atrás dele. Não que Adolin tivesse alguma objeção aos homens pessoalmente, pareciam sujeitos amistosos, particularmente quando estavam longe do seu comandante. Adolin só não gostava de precisar de babás. Muito embora a tempestade houvesse passado para o oeste, a tarde parecia nublada. Nuvens obscureciam o sol, que se movera do seu zênite e caía lentamente rumo ao horizonte distante. Ele não passou por muitas pessoas, então seus únicos companheiros eram os carregadores. Bem, eles e uma legião de crendejos que emergira para se alimentar das plantas que lambiam a água nas poças. Por que as plantas passavam tanto tempo a mais nas conchas ali do que o faziam na sua terra natal? Shallan provavelmente saberia. Ele sorriu, enfiando os pensamentos sobre Sadeias no fundo da mente. Essa coisa com Shallan estava funcionando. Mas sempre funcionava no início, então ele conteve seu entusiasmo. Ela era maravilhosa, exótica, espirituosa, e não era reprimida pelo decoro aletiano. Era mais inteligente do que ele, mas não fazia com que se sentisse burro. Esse era um grande ponto ao seu favor. Adolin saiu do mercado, então cruzou o terreno aberto além dele, por fim alcançando o acampamento de guerra de Dalinar. Os guardas deixaram-no entrar com saudações perfeitas. Ele se demorou no mercado do acampamento de guerra, comparando os produtos que via ali com aqueles do mercado próximo ao pináculo. O que vai acontecer com esse lugar quando a guerra acabar? Ia acabar algum dia. Talvez amanhã, com as negociações com a Fractária Parchendiana. A presença aletiana ali não se encerraria. Não com os demônios do abismo para caçar, mas certamente uma população tão grande quanto aquela não poderia continuar, poderia? Seria possível que estivesse testemunhando um deslocamento permanente da sede do rei? Horas depois, após passar algum tempo nas lojas de joias à procura de algo para Shallan, Adolin e seus guardas alcançaram o complexo do seu pai. Àquela altura, os pés de Adolin estavam começando a doer, e o acampamento havia escurecido. Ele bocejou, abrindo caminho pelas entranhas cavernosas dos aposentos de seu pai, que mais parecia uma casa-mata. Não era hora de construírem uma mansão apropriada? Era ótimo dar um exemplo aos homens, mas havia certos padrões que uma família como a deles devia seguir. Particularmente se as planícies quebradas fossem manter a importância que tinham. Ele hesitou, detendo-se em uma interseção e olhando para a direita. Pensara em visitar as cozinhas para um lanche, mas um grupo de homens se movia e jogava sombras na outra direção. Sussurros abafados. O que houve? Questionou Adolin, marchando rumo ao grupo, seguido por seus 2 guardas. Soldados? O que vocês encontraram? Os homens se viraram às pressas e o saudaram, as lanças nos ombros. Eram mais carregadores de pontes da unidade de Kaladin. Logo além ficavam as portas para a ala onde Dalinar, Adolin e Renarin haviam se instalado, que estavam abertas, e os homens haviam colocado esferas no chão. O que estava acontecendo? Normalmente, 2 ou até 4 homens estariam de guarda ali. Não 8.
Por que havia um parchemano usando um uniforme de guarda, segurando uma lança, com os outros? Senhor! Disse um homem magro e de braços compridos na frente dos carregadores de pontes. Estávamos indo verificar como está o grão-príncipe, quando Adolin não ouviu o resto. Ele abriu caminho entre os carregadores, finalmente vendo que as esferas iluminavam no chão da sala de estar. Mais glifos entalhados. Adolin se ajoelhou, tentando lê-los. Infelizmente, não haviam sido desenhados com imagens ilustrativas que pudessem ajudar. Achava que fossem números. 32 dias, disse um dos carregadores, um azíchano baixinho. Procure o centro da nação. Vocês contaram sobre isso para alguém? Perguntou Adolin. Nós acabamos de encontrar, respondeu o azíchano. Coloque guardas dos dois lados do corredor, disse Adolin. E chame a minha tia. Adolin invocou sua espada, depois dispensou-a, então invocou-a outra vez. Um hábito nervoso. A névoa branca apareceu, manifestando-se como pequenas vinhas no ar. Antes tomara a forma de uma espada fractal, que subitamente pesou em sua mão. Ele estava na sala de estar, com aquelas marcações sinistras o encarando como um desafio silencioso. A porta fechada mantinha os carregadores do lado de fora, de modo que só ele, Dalinar e Navani participassem da discussão. Adolin queria usar a espada para remover aqueles glifos amaldiçoados. Dalinar havia provado que era ação. Tia Navani tinha quase um documento inteiro do Canto do Alvorecer traduzido, usando as visões de seu pai como guia. As visões eram do Todo-Poderoso. Tudo fazia sentido. Agora isso. Foram feitos com uma faca, disse Navani, se ajoelhando ao lado dos glifos. A sala de estar era uma grande área aberta, usada para receber visitantes ou realizar reuniões. As portas levavam ao escritório e aos quartos. Esta faca, replicou Dalinar, segurando uma faca de cinto do estilo que a maioria dos olhos claros usava. A minha faca. O fio estava cego e ainda exibia fragmentos de pedra do entalhamento. Os arranhões correspondiam ao tamanho da lâmina. Eles a encontraram bem em frente à porta do escritório de Dalinar, onde ele havia passado a grande tormenta. Sozinho. A carruagem de Navani havia se atrasado, e ela fora forçada a voltar ao palácio ou se arriscar a ser pega pela tempestade. Alguém mais pode ter entrado e feito isso, rebateu Adolin. Podem ter se esgueirado para o seu escritório e pegado a faca enquanto o senhor estava distraído pelas visões, então vindo até aqui. Os outros dois olharam para ele. Frequentemente, a explicação mais simples é a correta, observou Navani. Adolin suspirou, dispensando sua espada e se deixando afundar em uma cadeira ao lado dos afrontosos glifos. Seu pai estava de pé. Na verdade, Dalinar Kholin nunca pareceu tão alto quanto no momento, as mãos às costas, fitando não mais os glifos, mas a parede, rumo ao leste. Dalinar era uma rocha, um pedregulho grande demais para ser movido até mesmo por tormentas. Ele parecia tão seguro. Dava para se agarrar a isso. Você não se lembra de nada? Perguntou Navani a Dalinar enquanto se levantava. Não. Ele se voltou para Adolin. Acho que é óbvio agora que eu estava por trás de cada uma dessas mensagens. Por que fica tão incomodado com isso, filho? É a ideia do senhor escrevendo no chão, disse Adolin, estremecendo. Perdido em uma dessas visões, sem controle de si mesmo. O caminho que o Todo-Poderoso escolheu para mim é estranho, respondeu Dalinar. Por que eu preciso obter informações dessa maneira? Entalhes no chão ou na parede? Por que não me dizer claramente nas visões? Vocês percebem que isso é uma previsão, não é? Disse Adolin em voz baixa. Ver o futuro é coisa dos esvaziadores. Sim. Dalinar estreitou os olhos. Procure o centro. O que você acha, Navani? O centro das planícies quebradas? Que verdades estariam escondidas lá? Os Parchendianos, obviamente.
Eles falavam sobre o centro das planícies quebradas como se conhecessem o lugar. Mas homem algum já esteve lá, apenas os parchindianos. Para os aletianos, a palavra centro só se refere ao vasto espaço aberto dos platôs inexplorados além das bordas conhecidas pelos batedores. Sim, disse o pai de Adolin. Mas onde? Talvez eles sejam nômades? Talvez não haja uma cidade parchindiana no centro. Eles só seriam capazes de ficar se movendo se possuíssem transmutadores, afirmou Navani. E, pessoalmente, eu duvido. Eles devem estar entrincheirados em algum lugar. Não são um povo nômade, e não há motivo para que se movam. Se pudermos fazer as pazes, alcançar o centro seria muito mais fácil. Meditou Dalinar, então olhou para Adolin. Peça aos carregadores para preencherem esses arranhões com creme e depois puxarem o tapete para cima daquela parte do piso. Pode deixar. Ótimo, disse Dalinar, parecendo distante. Depois disso, vá dormir um pouco, filho. Amanhã é um grande dia. Adolin assentiu. Pai, o senhor estava ciente de que há um parchemano entre os carregadores? Sim. Havia um deles na equipe de ponte desde o início, mas ele só recebeu uma arma depois que concedi permissão. E por que o senhor fez isso? Mera curiosidade, respondeu Dalinar, então se virou e indicou os glifos no chão. Diga-me, Navani. Partindo do princípio de que esses números sejam uma contagem regressiva até uma data, é um dia em que chegará uma grande tormenta? 32 dias? Indagou Navani. Vai cair bem no meio do pranto. 32 dias não vai ser nem mesmo o final exato do ano, mas sim 2 dias antes. Não consigo identificar a importância. Ah, seria uma resposta conveniente demais, de qualquer modo. Muito bem. Vamos deixar os guardas entrarem e fazer com que jurem segredo. Não queremos inspirar pânico. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.